bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num evento que está, assim, redesenhando o mapa do comércio global. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que finalmente foi selado politicamente agora em janeiro de 2026. A gente recebeu um material excelente do Carlos Rocha, um contador tributarista, e que vai muito, mas muito além das manchetes, sabe? Nossa missão aqui é desvendar o que esse acordo significa na prática para o agronegócio brasileiro. O que realmente muda na estratégia, nos impostos, no dia a dia das operações. Menção disso, não estamos falando de um acordo comercial qualquer. É uma mudança de regras que junta dois gigantes que, somados, têm uma economia de 22 trilhões de dólares. O tabuleiro do jogo mudou completamente. Vamos explorar o lado bom, que, claro, é a queda de tarifas, mas também as armadilhas, as complexidades que estão escondidas nas entrelinhas. Coisas como as cotas e as exigências de compliance, que são um verdadeiro paredão. É um novo campo de jogo e quem não souber as novas regras vai ficar para trás. Ok, vamos começar pelo básico do acordo, então. Um ponto que salta aos olhos no material é a tal da assimetria. A União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos produtos do Mercosul em até 12 anos, enquanto o Mercosul tem um prazo maior, de 15 anos, para fazer o mesmo com 91% dos produtos europeus. Peraí, por que essa diferença de tratamento? Parece que o Mercosul levou uma vantagem no prazo, não? Parece e, de certa forma, é uma vantagem negociada a duras penas. Essa simetria é o reconhecimento oficial de que os blocos estão em estágios diferentes de desenvolvimento econômico. Foi um ponto crucial nas negociações, sabe? Esse fôlego de 3 anos a mais dá um tempo para que a indústria do Mercosul, que é menos competitiva em alguns setores, possa se preparar, se modernizar antes que a porteira se abra completamente para produtos europeus de altíssima tecnologia. Sem isso, o risco de uma invasão de importados seria, muito maior. Faz todo sentido. É um tempo para arrumar casa. E para o nosso agronegócio, que em 2025 já mandava uns 15% de tudo que exportava para a União Europeia, o impacto é imediato. O material do Carlos Rocha aponta ganhadores claros logo de cara, certo? Então, para quem produz manga, melão ou uva, a festa começa agora. A festa começa, mas é uma festa com novas regras de etiqueta. Para esses setores, como a fruticultura, o café solúvel e os pescados, a notícia é excelente. As barreiras tarifárias simplesmente zeram. O produto brasileiro chega mais barato na prateleira do supermercado, em Berlim ou em Paris. Mas isso cria uma faca de dois gumes. Por um lado, o mercado se abre. Por outro, a competição fica brutal. Como assim? Agora, o produtor de manga do Vale do São Francisco não compete só com o vizinho dele. Ele compete diretamente com o produtor da Espanha, que já está dentro do bloco, com uma logística muito mais barata e rápida. E para os setores que já são gigantes, tipo o complexo da soja, que já exportava quase 6 bilhões de dólares para lá... 6 bilhões. Ou a celulose, com quase 2 bilhões, a oportunidade de crescer é enorme. Mas junto com ela vem uma pressão gigantesca por escala, consistência e principalmente por uma qualidade que atenda ao consumidor mais exigente do planeta. Não basta mais ter um produto bom, ele precisa ter uma história boa para contar. Ok, então vamos falar de dinheiro, que é o que move o ponteiro no fim do dia. O benefício mais óbvio e imediato é que a tarifa de importação que a Europa cobrava simplesmente desaparece em muitos casos. Na prática, o que um diretor financeiro de uma grande exportadora faz no dia seguinte à vigência do acordo? Qual é a primeira decisão que vai para a mesa dele? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. A tarifa que era um custo fixo vira uma margem extra no balanço. E com esse dinheiro novo, ele tem basicamente 3 caminhos estratégicos, e nenhum deles é, assim, trivial. E quais seriam esses caminhos? O primeiro, mais conservador, é manter o preço de venda na Europa e simplesmente embolsar essa diferença, aumentar a margem de lucro. Isso fortalece o caixa da empresa, o que é sempre bom. O segundo caminho, bem mais agressivo, é repassar toda essa economia da tarifa para o preço final. Deixar o produto brasileiro muito mais barato e competitivo na gôndola. O objetivo aqui não é lucrar mais no curto prazo, e sim roubar mercado dos concorrentes.
E o terceiro, que é o que a maioria deve fazer, é uma estratégia híbrida. Baixar um pouco o preço para ficar mais atraente, mas também guardar uma parte da economia para aumentar a margem. Dessas três, essa segunda opção, de baixar o preço para ganhar mercado, soa como a mais ousada. É uma aposta de longo prazo, não? Imagino que exige um caixa gigantesco para aguentar o tranco de vender com uma margem menor por um tempo. Exatamente. É a jogada de xadrez para quem quer dominar o tabuleiro, mas pouquíssimas empresas têm fôlego financeiro para bancar essa guerra de preços. A maioria, por cautela e pela pressão dos acionistas por resultados, vai acabar ficando no híbrido. É mais seguro, mas também menos transformador. E é fundamental entender que essa flexibilidade financeira que o acordo gera não é só para virar o lucro. Ela é o combustível para toda a adaptação que a gente estava falando. É o dinheiro para pagar as novas contas, digamos assim. Perfeito. É o dinheiro que vai financiar os investimentos obrigatórios em logística, em marketing, para construir a marca no mercado europeu. E o mais caro de todas, nas certificações de qualidade e sustentabilidade que eles exigem. Além disso, força uma revisão completa do planejamento tributário internacional da empresa. Como essa nova realidade conversa com os tratados para evitar dupla tributação, como repatriar esse lucro obtido lá fora, a complexidade aumenta muito. Então, a porta do mercado europeu se abriu, mas parece que para alguns produtos, como carne e açúcar, é mais uma portinhola, com hora e quantidade marcada, certo? O que são exatamente essas cotas tarifárias de que o material fala? Exato, não foi uma liberalização total. Para produtos que a indústria europeia considera sensíveis à concorrência, e onde o Brasil é uma potência como carne, açúcar e etanol, a Europa criou um muro de proteção. A cota é basicamente um volume pré-determinado daquele produto que pode entrar na Europa com tarifa zero ou reduzida. O que passa 1 quilo além desse volume paga taxas tão altas que a exportação se torna inviável. E os detalhes dessas cotas parecem bem específicos. O material que a gente tem é bem detalhado. Por exemplo, para carne bovina, a cota é de 99 mil toneladas. Olhando assim, parece muito, mas... Se a gente diluir isso pelo tamanho do mercado consumidor europeu, é uma fatia bem pequena, não? É uma gota no oceano do consumo europeu. E o detalhe é ainda mais cruel. Primeiro, mesmo dentro dessa cota, a tarifa não zera, ela cai para 7,5%. E essa redução será gradual, em 6 etapas, ou seja, o benefício não é imediato nem total. E segundo, para complicar ainda mais, a cota é dividida, 55% para carne resfriada e 45% para congelada. Por que essa divisão importa tanto? Carne é carne, não? Qual a diferença na prática para o frigorífico exportador? É uma diferença gigantesca que define toda a estratégia. Carne resfriada tem uma validade muito menor, de poucas semanas, e exige uma cadeia de frio impecável, caríssima e de altíssimo risco. Qualquer falha na logística e você perde o container inteiro. Em compensação, ela alcança um preço premium na Europa. É a carne do restaurante chique. Já a carne congelada tem validade de meses, dá muito mais flexibilidade logística e segurança, mas o preço é menor, compete com a carne do dia a dia. Então, os frigoríficos terão que fazer uma aposta. Vou na margem alta e arriscada do resfriado, que exige uma operação perfeita, ou no volume mais seguro e barato do congelado. Entendi. É uma decisão estratégica bem complexa. E isso se repete em outros produtos como aves e açúcar. Sim, para carne de aves são 180 mil toneladas com tarifa zero, mas também dividida meio a meio entre cortes com osso e desossados. Para o açúcar, 180 mil toneladas com isenção imediata. E o etanol tem uma cota enorme, de 450 mil toneladas para uso industrial e outra menor de 200 mil para outros usos. Cada produto tem sua própria regra, seu próprio labirinto. Isso deve criar uma verdadeira corrida entre as empresas, imagino. Vira uma corrida de Fórmula 1. Quem chega primeiro bebe água limpa. As grandes empresas com mais estrutura vão tentar garantir uma fatia enorme da cota logo no primeiro dia útil de janeiro. Os produtores menores, se não se unirem em cooperativas ou associações para ganhar volume, simplesmente ficam de fora do jogo.
E o risco é enorme. Um erro de planejamento pode fazer com que uma carga que saiu do Brasil contando com a tarifa reduzida chegue na alfândega europeia depois que a cota já estourou. O imposto a ser pago pode ser tão alto que anula todo o lucro da operação. Ok, então, além da corrida pelas cotas, tem a burocracia, que imagino que não seja pequena. O material do Carlos Rocha dá muito destaque para as regras de origem. O que é isso na prática? É só um carimbo no papel ou a coisa mais complexa? É basicamente a necessidade de provar com documentos que o seu produto é de fato do Mercosul, que não é um produto chinês que só passou pelo Porto de Santos para pegar carona no acordo. E é muito mais complexo do que parece. Você precisa ter a documentação de toda a cadeia produtiva. Me dá um exemplo prático. Claro, se você exporta suco de laranja concentrado, não basta dizer que o suco foi feito no Brasil. Você precisa comprovar que a laranja foi colhida em pomares brasileiros, que o açúcar misturado, se houver, também é de origem Mercosul, que a embalagem metálica cumpre certos critérios de produção local. Um fiscal em Roterdã pode pedir a rastreabilidade completa e, se faltar um único documento, a sua carga inteira perde o benefício tarifário. Ela é taxada como se o acordo nem existisse. Isso soa como um pesadelo logístico e de compliance. E, além disso, o material menciona as tais barreiras não tarifárias, que às vezes são piores que o próprio imposto, né? Muitas vezes são. As barreiras não tarifárias são um campo minado de exigências. Estamos falando, por exemplo, de limites de resíduos de pesticidas que são muito mais rigorosos que os permitidos no Brasil. Um defensivo agrícola legal e amplamente usado aqui pode ser totalmente proibido lá. Se o laboratório europeu encontrar um traço mínimo dessa substância na sua carga de soja, o container inteiro é barrado e pode até ser incinerado. O prejuízo é total. Uau! E a lista continua. Exigências ambientais, como a comprovação de que o seu produto não vem de áreas de desmatamento, algo que será verificado via satélite com uma lupa. E normas de bem-estar animal, que cobrem tudo, desde o espaço que o gado tem no pasto, passando pelo transporte até as regras de abate. Em todas essas áreas, o padrão europeu é muito, muito mais alto que o nosso. E se o Brasil for bem-sucedido demais e começar a exportar muito? Ouvi falar de um mecanismo de freio de emergência que a Europa pode puxar. Sim, essa é a cláusula de escape deles, os mecanismos de salvaguarda. Se as importações de um produto do Mercosul crescerem tanto e tão rápido a ponto de ameaçar a indústria local europeia, eles têm o direito de reintroduzir as tarifas de importação, temporariamente para proteger seus produtores. Isso cria uma camada de incerteza política no longo prazo, exigindo que as empresas monitorem o cenário constantemente. Juntando tudo isso, cotas, regras de origem, barreiras, salvaguardas, fica claro que o desafio não é mais só produzir bem lá na fazenda. A briga agora é na logística, no porto, no sistema de compliance, certo? Perfeitamente. É uma mudança de paradigma. A gestão da cadeia de suprimentos e o compliance deixam de ser áreas de suporte e viram o coração do negócio de exportação. A sua capacidade de navegar nessa complexidade passa a ser tão importante quanto a qualidade do seu grão ou da sua fruta. E essa nova realidade pode até mudar a geografia da exportação no Brasil. A análise sugere algo interessante, que o Nordeste, pela proximidade com a Europa e por ter portos modernos como Suape e Pecém, pode se tornar um grande hub de exportação. Isso pode realmente acontecer. É uma possibilidade muito real, especialmente para produtos perecíveis. Para uma carga de frutas ou flores, cada dia menos no navio significa mais tempo de prateleira e menos perdas. Sair de um porto no Nordeste pode economizar de 3 a 5 dias de viagem para a Europa, em comparação com sair de Santos. Essa vantagem logística, que antes era apenas um detalhe, agora pode definir quem consegue ou não competir nesse mercado. Podemos ver um redesenho do mapa logístico do país por causa disso. E para fazer tudo isso funcionar, a tecnologia vira a grande protagonista. O material lista 3 áreas de investimento que se tornam essenciais. Mas eu queria entender, dessas 3, qual é o maior gargalo para o produtor brasileiro médio?
Imagino que implementar blockchain na fazenda não seja algo que se faz da noite para o dia. Ótima pergunta. O material aponta tecnologias de produção, de rastreabilidade e as certificações. Sem dúvida, a rastreabilidade e as certificações são os maiores desafios. A tecnologia na produção, como drones e sensores, já está relativamente mais difundida, muitos produtores já usam. Mas criar um sistema de rastreabilidade de ponta a ponta, usando algo como blockchain para criar um registro do campo à mesa, que seja à prova de fraudes, é um investimento altíssimo e que exige uma cooperação entre fazendeiro, transportadora, armazém, frigorífico, exportador, uma integração que ainda não existe de forma estruturada. E as certificações? As certificações internacionais como Rainforest Alliance ou Fair Trade funcionam como um passaporte. Sem elas, você nem entra em alguns mercados. Mas obtê-las não é só pagar uma taxa, exige uma mudança de cultura e de processos dentro da fazenda que leva tempo, exige investimento em treinamento e adequação. Esse é o dever de casa mais longo e mais difícil para grande parte do setor. O acordo, na prática, força o agronegócio brasileiro a dar um salto tecnológico e de gestão de uma década em poucos anos. Resumindo então, o acordo Mercosul-UE é um verdadeiro divisor de águas. Por um lado, temos uma oportunidade gigantesca, com o IPEA projetando um crescimento de 11 bilhões de dólares por ano na nossa produção. Por outro, um desafio monumental, que exige uma reconstrução estratégica, logística e tecnológica para conseguir jogar segundo as regras mais exigentes do mundo. Exato. Nós discutimos muito sobre como as empresas brasileiras precisarão se adaptar aos padrões europeus para ter sucesso nesse novo cenário. Mas, para deixar uma reflexão final, eu inverto a pergunta. Considerando a escala dessa nova relação comercial, que influências reversas e talvez totalmente imprevistas as práticas de produção e as demandas de consumo de um bloco gigante como o Mercosul poderão começar a exercer sobre as cadeias de suprimentos e os hábitos de consumo na própria Europa ao longo da próxima década? É algo para se pensar.